Hey mates, aqui é o Lucas e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema não tão simples assim. Eu diria que não é difícil, como eu costumo dizer, é apenas diferente, que são os plurais irregulares no inglês. Você que acompanha o nosso Instagram, você já deve ter visto que a gente fez recentemente um post, a gente publicou justamente com alguns plurais irregulares. Ele dizia alguma coisa assim, cuidado com o plural no inglês. É muito isso, porque a lógica do português que a gente acaba levando por vezes para o inglês é de que basta o S nas coisas. Então, por exemplo, o book, que é o livro, ele vira books. É simples, porque no português eu falo livro e livros. Legal, isso funciona na maioria das vezes, porém nem sempre. Por exemplo, quando eu quero dizer determinadas palavras no inglês, como algumas que eu vou dizer aqui, você vai perceber que não é simplesmente a adição do S que vai resolver o seu problema. Vão ter situações que é aquisição de vocabulário mesmo. Você vai ter que saber e conhecer essa forma de dizer no inglês. Bom, sem mais delongas, vamos lá ao que interessa. A gente tem alguns exemplos aqui. Então vamos lá. I see three in the room. Então repara que eu coloquei aqui o termo woman. Isso é singular. Para você que não sabe, isso quer dizer mulher. Porém, a forma do plural não é a simples adição do S. Eu tenho uma outra forma que seria isso aqui. Women. Repara que a pronúncia também muda. Eu tenho aqui woman e aqui eu tenho women. Repara que eu até coloquei aqui e tentei desenhar da minha maneira o símbolo do alfabeto fonético, indicando que são sons diferentes nessas vogais aqui. Aqui eu tenho woman, woman, e aqui eu tenho women, ok? Então, além desse cuidado de não adicionar o S, eu preciso adquirir esse vocabulário, eu preciso compreender que são palavras diferentes e também me atentar a essa pronúncia, ok? Então, mais uma vez, você pode repetir comigo, woman, women, ok? Ok, o nosso next one, how many do you have? Então, a gente tem aqui how many, que é a forma do inglês para perguntar sobre quantidades, então seria o quantos, vamos dizer assim, né? Então, eu tenho aqui, how many do you have? Eu quero saber quantas crianças, olha lá, child, né? E é muito importante dizer isso, porque esse plural aqui, né, que no caso vai virar, não é child, vai ser children. No caso, children seria esse plural. E ele não quer dizer necessariamente criança, na tradução mais literal possível, né? Geralmente, quando a gente quer falar filhos em geral, a gente usa children. Por quê? Porque eu tenho son, que é filho, e eu tenho também daughter, que é filha. Quando eu quero dizer os dois independentemente da idade, se eu quero saber quantos filhos você tem, e eu não estou fazendo essa menção ao gênero, se é masculino, se é feminino, não é esse o ponto. Eu quero saber quantos filhos você tem. Então, nesse caso, entra children, entende? Então, não é necessariamente crianças nesse contexto. Quer dizer filhos independentemente da idade, se já são novos, se já são adultos, sempre, né? Imagina aí os seus pais, eles têm 3 filhos. Nesse caso, eles vão dizer, né? Ou podemos dizer, they have 3 children, ok? Third one, nosso terceiro exemplo aqui. Fish are scared. E eu tentei também colocar algumas coisas que não estão lá, não estão no exemplo do post do Instagram. E é justamente a palavra fish, ok? Muito importante. Tá? No primeiro momento você tende a pensar que é um S, ou mesmo você que já é um pouco familiarizado com o inglês, o ES. De fato existe o ES, mas não é o caso aqui, eu vou explicar por quê. Bom, é importante dizer que esse are, você que já tem acompanhado o nosso trabalho, que já tem feito as aulas, ou mesmo que tem estudado a sua maneira, cursos, enfim, já deve saber que o are indica plural. Se fosse um só, eu diria is. Então já é um ótimo sinal para a gente saber que está falando de plural, fora o contexto, né, que a gente tem falado aqui sobre plural durante essa aula de hoje, tá? É importante se atentar que a gramática também indica o que é singular e o que é plural. Mas vamos lá. Bom, por que é fish? Bom, porque é o plural dessa forma, ele é irregular, ou seja, foge da regularidade de adicionar S ou ES nas coisas. Então, é dessa forma. Ainda que seja mais de um, eu mantenho fish, ok?
Agora, o que é importante te dizer? Existe sim fishes. Isso existe, né? Porém apenas, guarda essa, quando eu estou me referindo a diferentes tipos de peixe. Quando eu quero fazer essa menção, eu quero enfatizar que são diferentes tipos de peixes, eu vou utilizar fishes. Do contrário, se eu só quero expressar a quantidade ali do mesmo, eu vou utilizar fish. Se eu quero expressar plural, fish. Entende? Toma nota, isso é importante. Bom, next one. Eu tenho aqui my e eu tenho aqui a palavra food are cold. Traduzindo, olha o are e a gramática indicando novamente que se trata de plural. E é importante, né? Porque o contexto, quando a gente fala contexto, não é só a situação de conversação, mas também os mecanismos, a forma que a língua se estrutura, que a frase se estrutura, né? Gramaticalmente falando. Então eu tenho aqui my food are cold. Então eu quero colocar isso aqui no plural, o are já indicando que é plural, né? Cold, para você que já deve saber, é frio, né? Então eu quero dizer que meus pés estão frios, né? Imagina aí, uma situação de frio, enfim, você quer cobrir os pés, seja com meia, cobertor, enfim, whatever. O ponto é, o plural disso não é foot, de forma alguma, você não vai acrescentar o S aqui. Vai ser feet. Ok? E não adianta pensar que, olha, mas eu vou dizer da minha forma e eles vão entender. Não sei, não necessariamente. Você está trazendo uma lógica do português para o inglês, que não se aplica o tempo todo no inglês, então sim, isso pode causar ruído de comunicação. Inclusive, a não aquisição desse vocabulário em determinado momento vai atrapalhar a sua própria compreensão das coisas, ok? Então, my feet, essa é a forma correta de indicar esse plural. My feet are cold. Ok? Muito bem, o nosso last one, e eu tenho aqui, man restroom is crowded. Muito importante isso aqui. Bom, primeiro, né, vamos trazer um pouquinho de vocabulário aqui. Restroom seria a forma do inglês para dizer aí banheiro, ok? Então eu quero falar banheiro, geralmente banheiro público, é difícil precisar, né, e cravar traduções, mas dá para dizer isso. E eu quero dizer que ele está crowded, esse vocabulário também quer dizer está cheio, tá? Vamos dizer assim, lotado. Porém, eu tenho aqui, né, olha lá, essa forma. E a pronúncia, repara que no primeiro momento eu vou dizer man. Repara que é um som aberto, né? Como se fosse aquele mas a minha mandíbula ela desce um pouquinho, isso aqui, né? Mas só para dizer que é um pouquinho diferente, então fica man, né? E nesse caso, trata ali daquele E aberto, man. Inclusive em termos de perspectiva fonética, o símbolo é exatamente esse aqui. Mas eu vou falar pouco disso, quem sabe em outro momento eu me aprofundo mais em questão de pronúncia, das vogais ou até consoantes no inglês, por que não? Dentro dessa perspectiva do alfabeto fonético, mas isso em outro momento. Então eu tenho aqui the man, e eu preciso também acrescentar ali o apóstrofo S. The man's restroom is crowded. The man's restroom is crowded. É evidente que essas questões de pronúncia que eu coloquei aqui, tanto em woman, tanto em man, em tudo mais, são questões que levam tempo para que você adquira. E tá tudo bem, são sons que por vezes não existem em português. E que levam tempo para que a gente consiga emiti-los e compreendê-los também. A questão central disso tudo aqui é, entenda, primeiro, nem sempre o plural é acréscimo de S. Segundo, são formas diferentes ali e não é a mesma coisa, tá bom? Então, por mais que soe nesse primeiro momento igual e você ainda não consiga notar essa diferença na pronúncia, por vezes, é justamente ela que vai indicar não só na escrita, mas na fala também, que se trata de singular e plural. Então, não é a mesma coisa. Como que eu chego nessa compreensão? Primeiro, estudando, né? E não só no caderno, evidentemente. Eu preciso muito estimular o listening, eu preciso ouvir muita música, eu preciso assistir muita série, eu preciso estimular essa habilidade em específico. Ok? Então entende que são coisas que se complementam. Só a escrita, só a leitura, ou mesmo só realizar exercícios gramaticais não vai te dar essa compreensão plena nem disso. Ok? Vamos lá.
Então agora a gente vai para o nosso segundo ponto. Agora a gente vai falar um pouquinho de Telegram. E lá no nosso grupo a gente costuma postar alguns exercícios. Se você ainda não faz parte, não deixe de entrar, a gente sempre fala isso. Você vai participar, vai fazer uma série de quizzes, vai estar por dentro das nossas programações. A gente tem aula gratuita semanalmente, nós temos podcast também, tem uma série de coisas. E para você ficar dentro disso tudo e ainda fazer alguns exercícios ali, estar por dentro do que acontece, basta você estar no nosso grupo do Telegram. É muito simples, ok? Bom, então essa primeira pergunta ela vai para você e vai testar um pouquinho ali do seu vocabulário em relação à sua compreensão em relação a isso. How many, você já viu que, né, how many seria a forma de dizer, né, quantos, né, você já viu isso hoje, are in the world. Então eu quero saber quantas pessoas tem no mundo. E eu tenho aqui a palavra person, isso é singular, porém qual será que é a forma do plural? Será que ele é irregular? Será que ele é regular? Enfim, persons, isso indica que é sim regular, peoples ou people. E aí, o que você acha? Que melhor preenche esse espaço aqui e deixa a frase com sentido. Deixar alguns instantes para você pensar, mas acho que não tem muito, né? Pra onde fugir. Sim, olha, nós vamos dizer people, até porque peoples não existe, ok? Persons já vi de forma informal algumas pessoas utilizarem, tudo mais, então fica difícil cravar que não existe porque o dia a dia não cabe a nenhuma gramática, mas eu posso precisar para você que a forma grammatically, né, ou seja, gramaticalmente correta seria ali o people, ok? Então seria essa a nossa forma de indicar esse plural aqui de person, ok? Bom, essa aqui eu vou deixar para você. Então eu vou colocar também, isso vai estar no nosso grupo do Telegram, mas eu quero que você pense ali. Olha lá. There are a lot of, eu tenho aqui mouse, é um camundongo, and the garden. Só que não é só um, é mais de um. Então, esse a lot of, você que não sabe, indica uma grande quantidade, indica que tem muito, né? Como se eu dissesse assim, tem um monte de camundongos no jardim, in the garden. Como será que eu vou dizer isso? Como é que eu vou indicar o plural disso aqui? Bom, essa eu vou deixar com você, você pode usar os espaços dos comentários aí também e entrar lá no nosso grupo do Telegram, porque de qualquer forma você vai estar lá e você vai saber a nossa resposta se você ainda não sabe, ok? Again, thanks for watching and thanks for your support. Take care and see you next time.